Entrevista. Muito bem, agora 12h18, é hora da nossa entrevista de hoje com Eliane Oliveira. Boa tarde. Boa tarde, Eliamar. Boa tarde, ouvintes e web espectadores. Na entrevista de hoje nós estamos recebendo a psicopedagoga Miriam Campos, ela que veio falar para nós a respeito dos desafios para o ano letivo de 2025. Miriam, seja bem-vinda aos estúdios da Monte. Vários assuntos serão tratados, já que houve muitas mudanças que serão acrescentadas para esse ano de 2025. Eu quero que você comece falando para nós a respeito do assunto mais comentado no momento pelas escolas, pelos profissionais de educação e, inclusive, tem que chegar aí essa informação aos pais também, que é a respeito do projeto de lei nacional da proibição do celular nas escolas. Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigada mais uma vez por estar aqui, é um prazer sempre colaborar, né, com a comunidade, esclarecendo da maneira do possível. Então, Eliane, tá aí o nosso boom do 2025, né, em relação à educação, em relação às escolas propriamente dita. Essa lei que já foi, inclusive, sancionada, né, ela já é lei federal e essa lei, ela vem para beneficiar. O que acontece? Tá todo mundo muito assim, nossa, ouviu falar? Agora vai ser proibido os celulares na escola. Na verdade, é proibido o uso dos celulares na escola. Até o 5º ano, ou seja, lá do maternal. Por que maternal? Porque o maternal também envolve essa questão dos celulares com as crianças. Do maternal, né, lá dos pequenininhos, até o 5º ano, é o Fundamental 1, final do Fundamental 1, é expressamente proibido o uso. Expressamente proibido o uso. Do 6º ano, que é o Fundamental 2, até o ensino médio, ele é proibido, porém, existe algumas lacunas que o aluno poderá acessar. Celulares, não é só celular, tá? São celulares e tablets. Eles vão poder acessar desde que seja com fins pedagógicos. A partir daí, a gente percebe uma série de coisas. Ou seja, a gente tem que observar que desta lei precisará vir outras que se virão beneficiar quem vai conduzir essa lei de fato, que é muito ligado ao professor. Um professor na sala de aula é ele que lida com aquele aluno que de repente trouxe o celular na mochila, trouxe o celular. Então, como que vai ser isso? Isso vem da lei maior e cabe a cada escola agora, neste momento, enquanto não se tem mais nada, verificar e observar como que vai conduzir. Vai recolher os celulares? No Rio de Janeiro, essa lei já existe, nas escolas municipais do Rio de Janeiro. Então, lá existem as escolas que recolhem, existem as escolas que colocam os celulares, não recolhem, deixam com a criança, mas existe tipo de um chip, sabe aquele que a gente passa nas lojas que apita? Se a criança pegar. Então, assim, várias coisas acontecem. Então, vai de escola para escola saber como que vai fazer. Mas o que a gente precisa, além disso tudo, o que a gente precisa focar? Essa lei veio para beneficiar o aluno. Porque a escola é um lugar que, hoje em dia, principalmente, tem sido um dos lugares onde ele menos fica em telas. E todos nós sabemos que o celular, desde que ele não seja usado, porque existe o fim funcional. Se você está usando um celular com o fim funcional, é uma coisa, que seria no caso as pesquisas, alguma coisa que realmente precisa. E existe o celular, ou a tela que a gente usa com fins de recreação, que seriam os jogos, os games. E isso já é pesquisado e já é comprovado cientificamente que no cérebro em desenvolvimento,
Veja bem, eu friso que é o cérebro em desenvolvimento. E quando a gente fala isso, o adulto vira pra gente e fala assim, mas eu uso. Ele também está sendo prejudicado, tá? Mas o cérebro dele já está desenvolvido. Até os 24 anos, a gente está com o cérebro em desenvolvimento. Então, até então, é muito prejudicial. Principalmente para uma criança. Se ela está na escola, ela precisa de ter interação. Quando a gente fala em aprendizagem, a gente está falando de interação. Vygotsky já falava sobre isso. Não tem aprendizagem sem interação. E o celular tem deixado as crianças muito alheias. Mesmo se você não está usando ali naquele momento, como tem a formação do cérebro, existem crianças que estão, inclusive, apresentando características do espectro autista com o uso do celular e não é autista. Então, assim, são várias coisas que ele prejudica. Então, é necessário, a gente tem que ter esse olhar. Se a escola está sendo, digamos assim, tendo que aderir a essa lei, porque é uma lei federal, não é para uma coisa de punição. Não é punição. É para o bem do aluno, que, aliás, é o objetivo, né? É o objetivo da escola. É o bem do aluno. Miriam, e quando a gente fala com relação à abstinência tecnológica, como que os profissionais da educação vão trabalhar nesse sentido? Porque a gente sabe, sobretudo, que hoje existe essa dependência da tecnologia, de querer ficar com o celular, com o smartphone, enfim, o tempo todo. Como que vai acontecer para esses profissionais? É um desafio. Muito grande. É impressionante, inclusive. Eu tenho relatos de crianças, como eu disse para vocês, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, já existe essa lei. E eu tenho relatos de profissionais que visitavam creches e que crianças com menos de 2 anos estava agitada, ia trocar, chorava demais, ia dar alimentação, chorava demais, ficava agitada. Ao recorrer aos pais e falar sobre o assunto, e conversando, porque existe toda uma maneira de abordar, eles observaram que em casa, eles trocavam e a criança estava com o celular na mão. Eles iam dar a comida para a criança, o alimento, e a criança com o celular na mão. Aí chegou-se à conclusão que realmente aquele choro, aquela inquietação era uma abstinência. Para vocês verem o nível que já está, um bebê. Aí como que eles fizeram? Voltando à sua pergunta. Começaram a desmamar. É droga. É como se fosse uma droga. Porque na verdade ele funciona no cérebro como uma droga. Então, lógico, né? Eu estou falando em formas de dependência e de prazer. Então, eles começaram a desmamar essa criança. Dava o celular, diminuía o tempo. Dava o celular, diminuía o tempo. Aí, enquanto diminuía o tempo, dava outra coisa. Porque uma coisa é você tirar o celular de uma criança. Outra coisa é você tirar o celular e substituir aquilo ali por uma outra atividade. Porque é o interessante. Sem isso, não vamos conseguir nada. Tirar por tirar, sem justificativa, sem substituir porque ela precisa, que é um brinquedo, uma brincadeira com o outro, uma interação, de nada vai valer. E eles conseguiram. Até que conseguiram realmente tirar daquela criança, né, o celular. Sendo que existe também, cientificamente provado, Dr. Marco Antônio Arruda fala muito sobre isso, que a criança de 0 a 2 anos, ela não precisa e ela não deve ter nada de tela, é 0 tela. Começa por aí. Então, assim, o que a família, eu sei que vai ter uma dificuldade muito grande, inclusive até mesmo de convencer a criança, não, né, nesse aspecto, ela está tendo uma dificuldade também tamanha de controlar esse uso. Então é necessário mesmo que haja uma lei maior para que pelo menos na escola haja uma interação para que tenha um objetivo, que é a aprendizagem. Com certeza.
Vamos falar agora, Miriam, com relação à inclusão. Há uma nova lei também que começou a vigorar que muda com relação a esse assunto. Sim, 2025 chegou com tudo nas escolas, né? Essa questão do celular e essa questão da inclusão que a gente fala especificamente sobre o TEA, que é o autismo, né? O CID-11, que é a Classificação Internacional das Doenças Mentais, ela passou a vigorar em 1º de janeiro. E no CID-11, a classificação do transtorno do espectro autista, que antes era feita de maneira no CID-10, moderada, leve, moderada e grave, com suporte 1, suporte 2, suporte 3. Agora, a classificação dela mudou a numeração, porque o CID, quando o médico, vou explicar direitinho para vocês o que é o CID. Quando o médico vai fazer um diagnóstico, um laudo, ele especifica e embaixo ele coloca um código, que é o CID, e é o número desse código. Por exemplo, no caso agora é 6, se não me engano, 6A, e aí o 6A e tem digamos assim, o que mais que vem com ele? O que a gente vai olhar a partir de agora no CID-11? A criança que tem o transtorno do espectro autista, ela tem uma fala funcional, é sobre a fala e é sobre o poder de cognição, se ela tem uma facilidade ou não de cognição. Quais são as comorbidades que está trazendo o que é comorbidade? Quais são os outros transtornos que podem vir juntos com o transtorno, com o autismo, né? Então, se a gente vê lá, 6A ponto e mais algum número, quer dizer que a criança tem o autismo mais uma deficiência intelectual. 6A ponto, autismo mais TDAH. Agora, ela é classificada de que jeito? Ela tem uma fala funcional? Ou ela não fala? Ou ela fala, mas não fala de maneira funcional? É a partir daí que vai ser o tratamento. E essa criança vai continuar, logicamente, com apoio. A cognição. Como que é feita essa cognição dessa criança? Isso tudo tem que ser muito, além de especificado pelo profissional ou o que eu prefiro, equipe de profissionais, porque um profissional apenas pouco para a gente fazer um diagnóstico, vai ter que ser diagnosticado e especificado direitinho para que a escola acolha de uma maneira mais fácil, porque para a escola também, Eliane, não é fácil. Ela precisa sim, a criança precisa se tá lá no laudo, precisa de um apoio, precisa de uma professora de apoio, de tal forma, que não é qualquer apoio, vai ser baseado nessas duas questões, a fala funcional e a cognição. Mas é necessário, e é necessário também que, mais uma vez, se olhe esse novo CID que está vigorando agora. Ele já existia, só que ele começou a vigorar só agora, 1º de janeiro, como uma forma de ajudar mais que os alunos, os pais dos alunos. Porque enquanto era leve, moderado e grave, existia muito uma fala que falava assim: mas ele não tem nada. Olha lá, olha para ele, você vê ele não tem nada. E não é bem assim. A criança que foi diagnosticada com transtorno do espectro autista, a própria palavra fala. Se é transtorno, ela precisa de ser tratada. Se é transtorno, ela dá um transtorno na vida da criança. Com certeza. Nós iremos agora para um rápido intervalo e já estamos de volta. Continue ligado. Você está no Jornal da Monte. Ei, se liga na novidade que a WM Telecom tem pra você.
Novo Wi-Fi Casa Total WN Telecom. Se você quer Wi-Fi de qualidade na casa toda, com até 4 roteadores e tecnologia Mesh, estamos prontos para atender você. Contrate Wi-Fi Casa Total com plano de 1 GB e tenha mais velocidade, mais estabilidade e mais qualidade. WN Telecom é muito mais sempre. Consulte condições. Estamos de volta com o Jornal da Monte. Monte FM, 12:33. Na entrevista de hoje, nós estamos recebendo a psicopedagoga Miriam Campos, que veio falar para nós a respeito dos desafios para o ano letivo de 2025. As escolas particulares do município e da rede estadual de ensino começam as aulas aí a partir do dia 3 de fevereiro, outros dia 5, outros dia 10, e serão vários desafios a serem encarados nesse ano de 2025, Miriam. Eu queria que você falasse para nós como que os profissionais vão lidar com isso tudo. Adaptação à tecnologia, inteligência artificial, enfim, muitas informações para esse ano. Sim, como eu disse, são desafios mesmo, né? 2025 chegou com tudo em relação à educação e essas novidades. Com isso, obviamente, os profissionais vão precisar de ter ainda mais capacitação, ainda mais dedicação. Pode ser, até parecer contraditório, mas ainda mais dedicação ao digital. Porque o que acontece? Eu estava até vendo uma frase do Cortella, que ele fala assim: o que interessa não desinteressa. Ou seja, a gente precisa de levar o interesse cada vez maior para o nosso aluno, para que ele não desinteresse por aquilo que está sendo feito. Não adianta apenas ter uma lei maior que muda os códigos ou até mesmo que proíbe as coisas, se o professor não, mais uma vez, né, o professor, e eu entendo vocês, obviamente, eu também me coloco como professora, porque eu sou educadora, não se desdobrar cada vez mais, se aprofundar na tecnologia, na inteligência artificial, porque está aí para ser usada. Ah, Miriam, mas não vai poder tecnologia? Não foi isso que foi falado. Foi falado que não pode o uso de celulares e de tablets quando não é um uso funcional. Mas, desde que seja, é necessário. E o professor, como aquele que está ali para prover o interesse da criança, para que ela se interesse e tenha atenção no que está sendo falado, ele precisa chamar a atenção da criança como ela fala. E hoje, o adolescente, a criança, o adulto, todos estão envolvidos com a tecnologia. A inteligência artificial veio para nos ajudar. Então, vamos fazer uso disso aí para dar uma aula. Vamos fazer uso disso tudo para que a gente consiga cativar mais ainda os nossos alunos. O que interessa não desinteressa. E quando eu falo isso, eu estou falando também sobre a questão da tecnologia, a questão do aprimoramento, além das adaptações, né, Eliane? Que a gente sabe que tem várias coisas que a gente precisa fazer, porque às vezes as crianças chegam numa escola nova, às vezes ela é transferida, são alunos novos, são crianças novas, são colegas novos, e aí? O professor também precisa de estar ali capacitado nas várias atividades que precisam ser feitas e que são boas alternativas, né? Para que cative aqueles alunos. Então, Eliane, eu resumo isso tudo no cativar, tá? Porque, na verdade, não é o cativar apenas do professor. É o cativar da cadeia educacional, né? Igual a gente estava falando aqui no intervalo. Escola, professor, equipe pedagógica, obviamente, alunos e famílias. Todos estão envolvidos. E eu sei que todos também estão interessados em ajudar o aluno. Para a gente concluir a nossa entrevista, Miriam, agora eu quero que você direcione uma mensagem a todos aqueles que fazem parte dessa cadeia pedagógica. Certo. Então, a todos vocês, né?
A escola, que eu sei que não é fácil, a equipe pedagógica que se faz, né, de direção, coordenação, especialistas e professores, alunos e famílias. Vamos acolher o que está chegando aí com o coração aberto. Eu acho que é a primeira coisa que a gente deve fazer. Porque a partir daí a gente começa a ver as alternativas. A gente começa a ver além do muro. Porque a gente precisa de conduzir a educação de 2025 de uma maneira que o Brasil, que não está numa escala muito privilegiada diante do mundo, venha a conquistar realmente uma educação assertiva. Tudo é feito em prol para que essa educação venha a contribuir com os nossos alunos. É por isso, por causa da necessidade de cada um desses da cadeia pedagógica, que a gente estuda tanto, que a gente se envolve tanto para ajudar. Então, o que eu tenho para falar para vocês, abram os corações. O novo dá medo, mas é importante. Vamos com medo mesmo, com estratégias. É isso que eu teria para falar. Miriam, eu quero agradecer a você pela presença. Obrigada. E desejar sucesso nesse ano de 2025. Obrigada. Essa foi a nossa entrevista de hoje. Retornamos na segunda-feira. É com você, Eliemar Souto. Muito bem, agora 12:39. Lembrando que o Jornal da Monte fica disponível na íntegra em nosso canal no YouTube. Jornal da Monte no oferecimento de WN Telecom. É muito mais possibilidades. Instale hoje mesmo na sua casa, no seu estabelecimento comercial e sinta a diferença na sua conexão. Para fechar a nossa edição de hoje, a frase do dia é: mesmo que pareça difícil, nunca se dê por vencido. Voltamos segunda-feira, a partir das 12 horas, com mais uma edição. Para você, uma ótima tarde. Compromisso com a verdade. Este foi o Jornal da Monte.